Imagine abrir o Instagram e, com algumas fotos, encontrar um criminoso que a polícia procurava há anos. Em 2023, um investigador digital fez exatamente isso, usando redes sociais para rastrear um fugitivo e solucionar um crime que parecia insolúvel. Inspirada em casos reais, como os relatados pela Cielo Brasil sobre o uso de inteligência artificial em investigações, esta história revela a genialidade de um detetive moderno que transformou selfies e stories em pistas cruciais. Ela desperta fascínio pela habilidade de desvendar vidas online e alerta para o rastro digital que todos deixamos. Vamos acompanhar cada passo dessa caçada, descobrir como ele fez isso e aprender o que isso significa para a nossa privacidade. Fique comigo. Essa história vai te grudar na tela. Nosso detetive, chamemos ele de Lucas, não é um policial tradicional. Ele é um analista de dados de 30 anos, especialista em cibersegurança, que trabalha para uma firma de investigação privada em São Paulo. Em 2023, ele foi contratado para um caso quente: encontrar João Mendes, um foragido acusado de liderar uma rede de fraudes que desviou 10 milhões de reais de pequenas empresas, segundo o G1. João sumiu após pular a condicional, deixando a polícia sem pistas. Mas Lucas tinha uma arma que os investigadores tradicionais não dominavam: o poder das redes sociais. Ele sabia que na era digital ninguém desaparece completamente. E foi aí que a caçada começou. Como ele transformou posts aleatórios em um mapa para o fugitivo? Lucas começou com o básico: o nome de João e um dossiê com informações antigas. João, 35 anos, era carismático, fã de carros de luxo e baladas, com um histórico de ostentar no Instagram antes de fugir. Mas sua conta principal estava inativa desde 2021. Lucas não desistiu. Ele usou ferramentas de OSINT, inteligência de fontes abertas, para vasculhar a internet. Primeiro, entrou no Facebook e buscou por conhecidos de João, como amigos e familiares, mapeando perfis com base em fotos antigas marcadas. Uma prima, Mariana, postava regularmente. Em um churrasco de família, Lucas viu um rosto desfocado ao fundo que lembrava João. Seria ele? A foto, de 2022, não era clara, mas acendeu uma faísca. Como confirmar sem alertar ninguém? Aqui entra a genialidade de Lucas. Ele baixou a foto e analisou os metadados, os bastidores digitais que toda imagem carrega. A Cielo Brasil explica que metadados, como ECIF, revelam data, hora e até o modelo da câmera. A foto foi tirada em Florianópolis em julho de 2022 com um iPhone 12. Lucas cruzou isso com o local exato, um restaurante à beira-mar, identificado pelo letreiro ao fundo. Ele foi mais fundo, usou o Google Maps para checar o endereço e descobriu que o restaurante era ponto de encontro de um grupo de carros tunados. João, fã de carros, poderia estar nesse meio, mas como achar um rastro mais recente? Você já parou para pensar no que suas fotos podem revelar? Lucas mergulhou em fóruns de carros no Reddit e grupos do WhatsApp abertos, usando um perfil falso. Ele postou a foto desfocada, perguntando: "Alguém conhece esse cara? Vi ele num racha em Floripa." Um usuário respondeu: "Parece o Coringa, um cara que organiza eventos de carros por aqui." Bingo! Lucas rastreou o apelido Coringa no Instagram e achou uma conta nova, sem fotos do rosto, mas cheia de stories de carros e festas. Um detalhe chamou a atenção. Um vídeo de uma balada mostrava um relógio de pulso idêntico ao que João usava em fotos antigas, um Rolex prateado com detalhes em azul. A coincidência era grande demais. Ele estava quente, mas precisava de certeza. Como fechar o cerco? Agora, Lucas usou tecnologia de ponta. Ele pegou o vídeo da balada e aplicou um software de reconhecimento facial, comparando com fotos antigas de João. A Cielo Brasil destaca que algoritmos de IA, como os usados na invasão do Capitólio em 2021, podem identificar pessoas em vídeos com 90% de precisão. O software confirmou: era João, com 95% de certeza. Mas onde ele estava agora? Lucas analisou os stories recentes do Coringa.
Um post mostrava uma praia com um pier específico que ele reconheceu como Bombinhas, Santa Catarina, graças a buscas no Google Images. Outro story tinha uma placa de rua ao fundo, Rua das Gaivotas. Com isso, Lucas mapeou a área exata. Você já se perguntou quem pode estar vendo seus stories? Para garantir, Lucas monitorou a conta por uma semana, usando um script em Python que alertava novos posts. Um story ao vivo mostrou João em uma festa, com um carro tunado estacionado. Lucas reconheceu o modelo, um BMW M3, e viu a placa parcial, XI4Z-7. Ele acessou bancos de dados públicos, como os do Detran, e cruzou a placa com registros de Bombinhas. A BMW pertencia a um amigo de João, já fichado no caso das fraudes. Lucas entregou o endereço, as provas digitais e as coordenadas à polícia. Em 48 horas, João foi preso em uma casa alugada, sem chance de escapar. A operação, segundo o G1, recuperou R$2 milhões em bens. Mas como Lucas fez tudo isso sem sair da cadeia? O segredo está no rastro digital. Cada foto, cada story, deixa pistas. Lucas usou ferramentas como Maltego para mapear conexões entre perfis, ExifTool para extrair metadados e algoritmos de IA para reconhecimento facial. A SentinelOne explica que 80% das investigações modernas dependem de OSINT, porque as pessoas compartilham demais. João achava que estava invisível, mas suas paixões, carros, baladas, relógios, o entregaram. Esse caso fascina porque mostra o poder de um detetive digital, mas também assusta. O viés de oversharing, como chamam psicólogos, faz a gente postar sem pensar. Estudos mostram que 70% dos brasileiros compartilham detalhes pessoais online, segundo a Serasa Experian. Você já checou o que suas fotos dizem sobre você? Essa caçada digital tem lições duras. Para a polícia, é um chamado para investir em tecnologia. O Brasil formou só 500 peritos digitais em 2023, segundo o MPMG. Para empresas, é um alerta. Treinem equipes contra vazamentos, como recomenda a Kaspersky. E para você? Cuidado com o que posta. Quer se proteger? Primeiro, desative os metadados nas fotos do celular. No iPhone, vá em Ajustes, Privacidade, Localização e desligue para a câmera. No Android, é parecido, em Configurações e Apps. Segundo, evite postar em tempo real. Espere algumas horas. Terceiro, use perfis privados e aceite só quem conhece. Por último, cheque seus stories. Uma placa, um endereço, até um copo com o logo de um café pode te localizar. Lucas usou isso contra João e alguém pode usar contra você. Essa história de um detetive digital que caçou um fugitivo com fotos online é um lembrete. Na internet, ninguém some de verdade. O caso de João ecoa outros, como o do Capitólio, onde invasores foram pegos por selfies, segundo a Scielo Brasil. O fascínio por essa habilidade é inegável, mas o medo também. Suas fotos são suas pistas e um Lucas por aí pode estar olhando. Inscreva-se no canal para mais histórias que mostram como o mundo digital te vê. Deixe um comentário. Você já rastreou alguém online ou sentiu que te rastrearam? Compartilhe com quem precisa repensar o que posta, porque na era das redes, cada clique é uma pegada e alguém sempre pode seguir.